Oi, Little Monsters! Na aula de hoje a gente vai falar sobre termos integrantes da oração. Eu preparei a aula para tentar ajudar que esse é um conteúdo um pouquinho difícil, um pouquinho chato. Esses termos complementam o sentido de verbos e nomes. Alguns desses verbos e nomes precisam de um complemento. O primeiro tipo de termo integrante são os complementos verbais, que complementam o sentido de verbos. A gente tem o primeiro complemento verbal, que é o objeto direto. Ele complementa o sentido de verbos transitivos direto. São os transitivos direto que não precisam de preposição. Por exemplo, Carlos ama as aulas de português. Quem ama, ama algo ou alguém. Então, eu tenho um verbo que é um verbo transitivo direto. O que ele ama? As aulas de português. Então, eu tenho aí o objeto direto. Primeiro complemento verbal que existe. Depois, a gente tem o objeto indireto, que complementa o sentido de verbos transitivos indiretos, que precisam de preposição. Então, o caderno pertence a Luana. Alguma coisa pertence a alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, porque eu preciso da preposição a, que é aquele a com um acentinho ao contrário, o a craseado. E a Luana está complementando o sentido de pertencer. E ele tem esse a craseado. Então, a Luana é o meu objeto indireto. Então, esses dois são os meus complementos verbais, objeto indireto e objeto direto. Depois, a gente tem complemento nominal. Complemento nominal completa o sentido de nomes, adjetivos e advérbios. E eles precisam de uma preposição. Então, a volta à casa foi uma longa viagem. Eu tenho aí o sujeito, a volta à casa. E dentro do sujeito, eu tenho um substantivo, volta, que é um substantivo abstrato. Professora, o que é substantivo abstrato? É aquele substantivo que nomeia uma ação. Volta vem de voltar, por isso é um substantivo abstrato. E ao lado a gente tem a casa, que está complementando o sentido de volta, porque quem volta, volta a algum lugar. Então, esse é o meu complemento nominal. Outro exemplo é: os alunos estavam cheios de alegria quando chegaram do passeio. A gente tem aí o sujeito, os alunos estavam cheios de alegria. Estavam, verbo, e depois a gente tem cheios, que é um adjetivo. E nesse adjetivo, ele precisa de um complemento, porque o que está cheio de alguma coisa. Percebem que precisa de um complemento? Esse complemento de alegria é o nosso complemento nominal do adjetivo cheio. Um outro exemplo que a gente vai ver agora é: a escolha dele fez mal a todos. A gente tem aí, a escolha deles é o nosso sujeito, depois a gente tem no predicado o verbo fez, e depois de fez a gente tem o advérbio mal. Mal com L é advérbio. É um advérbio de modo, porque está indicando o modo como a ação ocorreu. O que faz mal a alguém. Então, eu preciso de um complemento. E nesse caso, meu complemento nominal é a todos. Por último, a gente tem o último termo integrante da oração, que é a agente da passiva. A agente da passiva é quando o verbo está na voz verbal passiva e esse agente da passiva é quem pratica a ação da oração. Então, esse é um pouquinho complicado, mas às vezes vocês já viram o que é voz passiva. Então, a gente vai revisar e tem mais detalhes no material de apoio. Os alunos foram dispensados pela professora. Os alunos é um sujeito paciente, porque não foram eles que praticaram a ação de ser dispensados. Eles foram dispensados. Então, foram dispensados é um verbo na voz passiva, no modo passivo. Quem que fez a ação de dispensar os alunos? A professora. Então, pela professora é o meu agente da passiva, que a gente vai ver agora aí. Pela professora,
Foi a professora que dispensou os alunos. Então, foi a professora que fez a ação. Ela não é o sujeito, nesse caso, porque o verbo está na voz passiva. Ela é agente da passiva. E é isso. Isso é que são os termos integrantes da oração. Eu espero que tenha ajudado. Obrigada, bons estudos. E tem mais detalhes no material de apoio. Tchau!